eu decidi ir para Harvard, para conhecer o sistema de justiça, que é o americano, que funciona melhor do que o nosso, para me aprofundar, aprender, pensar como que a gente podia mudar essa realidade. E no último dia do estudo, o pastor Chris Gleason fez uma profecia sobre a minha vida. E Douglas, você vai me entender aqui que eu sou cristão evangélico batista. Ninguém nunca tinha feito uma profecia sobre a minha vida. E ele veio e orou sobre mim e ficou 5 minutos profetizando, dizendo que eu ia voltar para o Brasil, ia lutar contra os maiores corruptos do Brasil, os mais poderosos, que eu ia sofrer ameaças. Eu achava aquilo impossível, mas Deus sabia o que ia acontecer. E 1 ano depois era tudo o que estava acontecendo na minha vida. Muitas pessoas estão aqui hoje nos assistindo, nos ouvindo, nem sabiam o que estava acontecendo, nem pensaram a respeito. E eu queria te perguntar, como dar uma resposta a isso? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. E pensa num podcast importante que nós vamos gravar aqui. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então eu quero que você fique até o final com a gente, porque nós vamos falar de temas importantíssimos para nós aqui. Estou com um convidado aqui que já há um tempo a gente está conversando para marcar essa conversa e deu certo. Mas antes eu quero te fazer um convite. 9 de novembro nós temos a Lidere como Jesus, uma conferência de líderes do Jesus Cop, para a gente parar um dia inteiro e pensar como é que a gente lidera assim como Jesus liderava. A gente quer ser cópia de Jesus também na nossa liderança. Então você que é líder de ministério, líder de pequeno grupo ou um vocacionado, você sabe que o Senhor te chamou para isso. Quero te convidar para estar com a gente em Guarulhos, 9 de novembro. Faça sua inscrição, o link está aqui para você participar. Beleza? Vambora? Podcast de hoje. Deltan, obrigado. Bom demais. Obrigado pela presença. Minha alegria. Você está em São Paulo, hoje você está em Curitiba, né? Curitiba, Hoje eu moro em Curitiba com a minha família, mas eu tô viajando no Brasil bastante, Douglas. E aí tava em São Paulo aí com alguns outros compromissos e deu certo pra gente. Isso, esse período, hoje eu sou, minha primeira função, como de todo cristão, é ser embaixador do reino, né? Sim. Mas depois disso eu sou embaixador do Partido Novo, que é uma comunidade de pessoas que querem mudar o Brasil em cima de princípios, valores. E hoje eu tenho viajado, a gente está no momento agora de campanha eleitoral para as eleições municipais e nós precisamos levantar pessoas vocacionadas para servir também nessa área de influência, que é a área política. E é muito doido esse trabalho nosso, sempre, né? Como igreja, na política, eu vejo em todas as áreas, os atletas, né? É um trabalho de lidar com quem está hoje, mas semeando para o futuro, né? Então você tem que lidar com todo mundo que já é um político e está ali agindo, mas já pensando em quem são esses adolescentes, esses jovens que precisam ser preparados hoje para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos estarem nesse lugar, né? Eu queria começar te perguntando, quando é que você entendeu essa sua vocação? Quando é que você, e vocação às vezes até tem essa pergunta, quando é que você aceitou essa vocação do Senhor na sua vida? Então, a minha vocação é de amor e serviço às pessoas. Quando eu estava estudando para concurso, ou melhor, um pouco antes, eu saindo da faculdade e eu pensando, o que eu vou fazer da vida? Vou advogar? Vou fazer um concurso público? Eu abri a lei do Ministério Público. Você formou em Direito onde? Na Universidade Federal do Paraná. E aí eu estava refletindo sobre o que ia fazer, orando sobre isso, abri a lei do Ministério Público do Estado do Paraná e vi basicamente que a lei do Ministério Público trata de uma série de funções de amor ao próximo. É uma lei que dá ao promotor de justiça, que é o nome do cargo na área estadual, ou procurador da República, que é o nome do cargo na área federal, a responsabilidade de cuidar de crianças e adolescentes, e pessoas idosas, buscar que sejam protegidos os seus direitos, cuida dos direitos das pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, busca ainda proteger o meio ambiente, busca proteger os direitos do consumidor e punir os criminosos na área criminal com o objetivo de proteger a vítima, proteger a sociedade, proteger as pessoas contra